Estamos ao vivo aqui então. Vamos chamar. Aqui. E o Pablito. Vamos só ver se o pessoal... Já tem gente entrando. Deixa eu ver se o pessoal, se o Sino conseguiu o convite aí, Pablo e Felipe. Atenção, deixa eu ver. Tá, tem gente entrando já aí. Ah, Pablo, grande. Vida longa e próspera. Como é que tá? Tu me escuta bem? Sim. Você me escuta? Estou te escutando bem. Depois eu quero fazer o teste com o fone. Vamos só aguardar o Felipe entrar. O Felipe não pôde participar. Deixa eu tentar de novo aqui. Vamos tentar o convite de novo. Felipe, qualquer coisa, vai se comunicando pelo WhatsApp ali. Pessoal, é ao vivo, entrada de live. Primeiros ajustes. Deixa eu ver aqui. Convidar. Ok. Tenta, Felipe, de novo. Boa noite, Stê. Ah, Felipe entrou. Acho que conseguiu agora. Vocês estão me vendo, cara? Tá a tela escura ainda. O Pablo tá travado um pouquinho. Vão organizando suas conexões aí. Para a gente formalizar o nosso início. Opa! Felipe ok. Felipe ok. Me ouvindo perfeitamente? Tá, te ouço. A sintonia tá boa? Tá ótimo. Tá. Vamos só tentar de novo fazer o convite pro Pablo. Tá travando pro Pablo aqui, ele tá dizendo. Felipe conseguiu. Deixa eu só mostrar aqui para ele. Dizer que eu vou tentar de novo o convite para ele. Live, início de live, galera. Para hoje debater cinema e política. Desigualdade social, Felipe. Deixa eu acionar de novo aqui o Pablo. Vamos tentar de novo aqui mais uma vez. Ver a conexão. Convidar. Foi. Aí, Pablo. Cheguei. Chegou? Opa, Pablo. Fala, camarada. Escutam direitinho? Escutam bem? Tá, antes de formalizar, eu vou fazer um teste agora com o fone, para ver se vocês me escutam bem, tá? E aí a gente dá início para o nosso bate-papo. Atenção, fonezinho. Deixa eu botar aqui. Me escutam? Sim. Maravilha, então. Então tá, gurizada, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo do Tem Que Ver, nossa segunda live. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Álvaro Nicote, eu sou professor, pesquisador, sou editor do site do Tem Que Ver. Nós estamos fazendo uma sequência aqui de lives e bate-papos, né? Semana passada, conhecida de vocês, estava aqui com a gente, né? A Stephanie. A gente debateu sobre o interlúdio, trouxe temas relacionados à história, física e química, né? Hoje, eu até brinco, hoje nós vamos trazer uma temática que vai dialogar muito com economia, ciências sociais, né? Geografia, direito às cidades, né? Que, até eu brinco, tem que ver, daqui a pouco eu estou abrindo uma escola, né? Dialogando com o cinema. E hoje o bate-papo é cinema e política.
um tema específico, desigualdade social. E trago dois grandes amigos aqui, que eu passo a bola para se apresentarem. Felipe, contigo. Te apresenta para a gente. Boa noite a todos. Boa noite a Álvaro, Pablo. Eu sou Felipe de Souza, também tenho formação em História, dou aula, faço parte do podcast Cinema em Movimento, tenho um Instagram aqui no... Tem uma página do Instagram aqui no Instagram chamado Cinema Parte, onde eu coloco filmes que eu gosto, filmes que eu assisti, escrevo algumas críticas, né? Ouso escrever algumas críticas, né? Tento. E política é um tema muito importante para mim, né? Muito caro até, né? Política me une ao Pablo tanto quanto o cinema e me une ao Álvaro, né? Já gravamos um episódio junto com a Stephanie no Cinema em Movimento podcast sobre isso, sobre política. Né? Já até saiu esse episódio, saiu em outubro, e agora estamos fazendo essa live de um tema muito importante que é desigualdade social, né? É um tema muito caro ao Brasil, né? A ideia hoje, justamente, a gente fez, inclusive, um podcast maravilhoso que a gente debateu, né? E enxugamos esse tema, trouxemos bastante filmes. A ideia hoje é nós fazer um bate-papo mais dinâmico, né? Trazendo, primeiramente, conceitos do tema específico de desigualdade social e dialogar fazendo uma rodada com filmes que tragam essa temática, inclusive também para mostrar para a galera aí que está assistindo também poder assistir. Tem muitos, inclusive, que o pessoal está trazendo, de antemão nós conversamos sobre algumas listas, inclusive alguns que eu preciso urgentemente ver. Né? Eu peço só para nós fazer mais uma tentativa, Felipe, e o pessoal que está nos escutando, para chamar o Pablo. Tá? Vou ver se ele, para convidar aqui. Lembrando que é live, lembrando que tem dependendo de internet, conexão, é ao vivo. Deixa eu ver aqui, chamar o Pablo. Agora sim, vamos ver. Vamos ver se... Aí! Minha internet... Eu tô pior que o Caicai do Neymar aqui. A internet tá... tá complicado. Ó, faz parte... Vamos lá. Assim, Ao vivo é primeiro. Assim, ó, isso até deixar assim, ó. Se for caindo, vamos deixar até uma regra, que isso acontece. Eu vou chamando sempre, entendeu? Eu e o Felipe, como nós estamos mais estável aqui, eu e o Felipe damos uma paradinha e te convidamos de novo. E assim nós estamos trocando uma ideia, tá? Paulo, nós estamos na parte da apresentação. Te apresenta para nós. Bom, para quem não me conhece, eu sou Pablo Rodrigues, sou psicólogo social, crítico de cinema, criador do canal do YouTube e podcast Cinema em Movimento, do qual nosso querido Felipe faz parte, né? Somos parceiros aí de podcast, né? E sou um apaixonado por cinema, né? E discutir cinema e política, né? É algo que é extremamente importante para mim, porque para mim são coisas que não estão desvinculadas uma da outra, né? Cinema e política, né, são intrínsecas, né? E falar sobre política focando sobre desigualdade social, né, para mim é algo fundamental, né? Principalmente no nosso momento histórico, né? Eu acho que sempre é importante discutir desigualdade social, né? No país que a gente vive, né? No contexto social que a gente vive, né? Entender, né? A desigualdade social, entender como ela afeta as nossas vidas, né? E fazer isso através do cinema é sensacional. Então, agradeço aí ao Álvaro também, outro parceiro aí, né? Encontrei aí nessa jornada, aí nesse caminho. Estamos aí junto também, como tem que ver. Lembrando que nós estamos fazendo uma conexão aqui, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco, né? 3 estados diferentes, 3 regiões diferentes, né? Para trazer um pouco aí da nossa experiência. Então, assim, ó, como é que nós vamos dividir, então, esse nosso bate-papo? Vamos trazer um pouquinho para o pessoal, de uma forma geral, assim, alguns conceitos do que nós vamos falar, né? Eu tinha pensado, por exemplo, eu queria trazer alguns autores que falam o que é desigualdade social, o que é pobreza, né? O que é miséria, o que é a exclusão, o direito à cidade, né?
eu trouxe alguns autores, eu acho que sim, alguns geógrafos aqui vocês devem conhecer bastante, né? Mas eu trouxe primeiro o Thomas Piketty, que é um economista francês atual, né? Ele fala o novo capital, e ele vai falar assim, ó, que o capitalismo produz automaticamente desigualdades insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira radical os valores de meritocracia sobre os quais se fundam nossas sociedades democráticas, né? A partir desse conceito do Piketty, né, nós temos a formação de miséria e pobreza, que, segundo a geógrafa e professora Sandra Rocha, pobreza é um fenômeno complexo, podendo ser definido de forma genérica como uma situação na qual as necessidades não são atendidas de forma adequada. Milton Santos ainda vai dizer o que é miséria, que é a privação da satisfação de algumas das necessidades vitais, de maneiras que a saúde e a força física tornam-se precárias ao ponto de você perigar a própria vida. É tipo, é o Ronaldo Nazário e o Neymar comendo carne com ouro, né? E nós vê o pessoal aqui no Brasil passando fome. Com vocês. Pode falar, Pablo. Eu pensei que o historiador ia começar aí. Eu quero entrar daqui a pouco. Bom, para a gente começar, né, assim, eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo social, sócio-histórico, né? Então, essa vertente da psicologia, ela toma como base a perspectiva marxista, né? E na perspectiva marxista, a visão do mundo, né, na perspectiva marxista, parte da luta de classes, né? Então, a gente entende que, como o próprio Marx dizia, que a história das sociedades é a história da luta de classes, né? Então, a sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, né, ela tem como cerne, né, esse conflito entre as classes sociais, né, que está aí que é a grande essência da desigualdade social, né? Só que a desigualdade social, ela não é um fenômeno natural, como se propaga muito por aí essa ideia, essa falácia, esse mito, né, de que a desigualdade social é quase que algo inerente à condição humana, né, que o ser humano é essencialmente desigual, individualista, né, e sempre se organizou socialmente de forma desigual, né? Existem muitas dessas ideias sendo propagadas por aí, principalmente entre o meio liberal, né? E quando a gente analisa a história, Felipe sabe muito bem disso, né, que é historiador, a gente vê que a organização desigual da sociedade, ela não é algo natural que sempre existiu, né? Ela é uma construção social, né? Uma construção social que se deu, que tem a sua gênese, né, a partir de quando a gente começa a criar a ideia de propriedade privada, né, onde a gente começa a ter essa ideia, né, de acumulação de riqueza, né, mas as primeiras sociedades que a gente tem notícia, né, e ainda hoje existem algumas sociedades, né, até comunidades indígenas, né, a gente vê também essa lógica, tinha uma dinâmica diferente, tinha uma dinâmica mais comunitária, né, que não se baseava numa estrutura desigual e de classes, né? Então, o que a gente tem hoje, né, é um modelo de sociedade, né, capitalismo, né, que tem como base, se estrutura a partir da desigualdade entre classes, né? Tanto desigualdade de classe social, desigualdade racial, desigualdade de gênero, enfim, essa dinâmica, né, de desigualdade, ela é parte estruturante desse modelo social e econômico que a gente chama de capitalismo, né? Então, quando o autor que você citou fala, né, que o capitalismo ele é o grande responsável por essa questão da desigualdade social, é muito nesse sentido, né? Porque ele precisa que haja desigualdade, né, para que a sociedade seja capitalista, né? Não existe capitalismo sem desigualdade, né? Para haver riqueza precisa haver pobreza, né? Precisa ter de onde tirar, né? Então faz parte do modelo em que a gente vive, né, ser uma sociedade desigual.
né? Então, a gente entende a desigualdade como um fenômeno que é uma construção social, né? E uma construção social que foi apropriada, né, por esse modelo, né, capitalista, né? E se tornou aí o cerne, a estrutura, né, desse modelo, né? E é isso que a gente entende por desigualdade social. Maravilha, maravilha. Contigo, Felipe, uma palavrinha tua. Então, vou pegar algumas coisas que o Pablo falou, né? A história da humanidade, a história da luta de classes, como já diria Karl Marx, né? Mas a luta de classes, né, como a história da humanidade, não começa no capitalismo, né? O capitalismo ele surgiu num dado período histórico. Isso significa que existem outros modos de produção anteriores, e nesses modos de produção também existia classes diferentes, né? À toa que existia história nessas épocas, né? Então existia esse conflito de classes, existia desigualdade no período escravagista, existia desigualdade no feudalismo. O problema é que o capitalismo agrava essas desigualdades, né? E existem outras questões. O capitalismo não só agrava a desigualdade social e econômica, como, ao contrário dos modos de produção anteriores, ele vende uma igualdade jurídica. Então, todos nós, pelo meio jurídico, somos iguais, né? Se eu, Felipe, vendedor de força de trabalho, e minha patroa, que compra minha força de trabalho, temos uma relação de igual, juridicamente falando, né? Mas, na prática, não temos. Né? Então as consequências são diferentes. Por isso que é muito interessante quando a gente pega e discute a questão de desigualdades no modo de produção capitalista, é que o liberalismo ele vende que o ser humano ele não é um ser igual ao outro, ele reconhece alguma diferença, e o modo de produção capitalista, né, ele só vai atenuar essas diferenças, né? Porque ele acredita que uma pessoa não conseguiu a mesma coisa da outra, né? Porque ela é mais preguiçosa, ela é mais isso, ela é mais aquilo tal. Sendo que ele está disfarçando a realidade, ao qual a principal realidade é que o modo de produção capitalista nega, a princípio, condições que vieram antes dele. Né? Então, quando o capitalismo aparece, né, se apresenta, o modo de produção capitalista que a gente conhece hoje, nega modos de produção anteriores a ele, como Marx já dizia, ao qual tinha um acúmulo de terra na mão de um grupo e o outro só tinham o quê? A trabalhar naquela terra muito mal para conseguir sobreviver. É um modo de produção feudal. Né? Então, quando acontece as revoluções burguesas, né, principalmente a Revolução Francesa, e tira o domínio do rei, ainda assim ele não elimina as relações de classes. Então, quando eles falam igualdade, liberdade e fraternidade, são apenas jargões burgueses, né? Porque a igualdade que ele está falando é uma igualdade jurídica, não é uma igualdade de condições reais. Né? A liberdade que ele está falando é a liberdade de troca. Né? Liberdade de troca. E no meu caso, a única coisa que eu tenho para trocar é minha força de trabalho. Né? Então, eu torno a única mercadoria real minha é o meu trabalho. É a única coisa que eu posso negociar no mercado, né? Então, igualdade é essa, né? E a liberdade seria essa, na verdade, né? Eu gosto de citar o João Carvalho, que ele gosta de falar, dar um exemplo maravilhoso, que é a liberdade que existe no capitalismo, a liberdade de eu e o Elon Musk dormir na rua. Só que só eu vou dormir. A fraternidade a fraternidade essa então nunca foi entregue, né? Não é à toa que a fraternidade, né, os meios com o capitalismo acabou aparecendo menos desigual do que na sua origem, foi conquistado pela classe trabalhadora. Então a fraternidade a única fraternidade que existe são as organizações da classe trabalhadora lutando por um sistema mais igual. Muito bom, muito bom. O Felipe casou com a ideia do Pablo e avançou nessa questão dos modos de produção, né?
que é de uma perspectiva mais marxista, né, que não são os eventos que trocam o momento histórico, mas sim, né, a mudança de modo de produção, né, o modo de produção escravagista, vai para o modo de produção feudal, que depois vai para o modo de produção capitalista, quem sabe daqui a pouco, o próximo momento histórico, vai ter quando mudar o modo de produção. Né? E eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer um convite para vocês, para nós agora anexar cinema com o nosso tema. Eu vou propor, porque aqui tudo é ao vivo, a gente meio que já vai conversando previamente, mas a gente vai fazendo uma coisa. O que vocês acham? Vamos fazer uma rodada, vamos trazer filmes e os seus temas e debater entre nós aqui o que eles trazem com desigualdade social, modo de produção, pobreza e miséria. Topam? Simbora. Vamos fazer? Tá. Pablo, tu começa. Traz um filme, o tema dele e a gente troca uma ideia. Ok. Bom, vou aproveitar o gancho, né, do que a gente já iniciou falando aí, né, das condições, né, de vida, né, que existe na sociedade, né, que o capitalismo traz essa ideia, né, que em termos jurídicos, né, nós temos as mesmas liberdades, nós temos os mesmos direitos, mas ao mesmo tempo nega a realidade concreta e objetiva das condições de vida, né, de cada pessoa, né? Então, é aquela velha falácia da meritocracia que o Álvaro já citou né, no que o autor fala, né? Dessa ideia falaciosa de meritocracia, de que você, com seu esforço, né, somente você consegue chegar, né, na ascensão social, né? É a mesma coisa que eu dizer que uma pessoa preta da periferia, né, consegue a mesma condição social que um branco de classe média, né, que não sofre racismo, que não sofre violências, né? Então essa pessoa vai ter as mesmas condições que essa pessoa branca, né? Então essas determinações sociais são negadas, né, pela ideia da meritocracia, pela ideia do capitalismo, né? E eu queria trazer aqui um clássico do cinema, né? Um dos meus filmes favoritos da vida, né? Que é o Ladrões de Bicicleta, né? Do Vittorio De Sica, né? Filme de 1948, representante aí, um dos grandes representantes do movimento cinematográfico do neorrealismo italiano, né? Que foi um movimento cinematográfico muito importante, que foi responsável por trazer todo esse cinema mais realista, mais social, né, mais político, ali no pós-guerra, né, ali no período do pós-guerra na Itália, né, e influenciado, inclusive, pelas ideias marxistas de seus cineastas, né, como o Luchino Visconti, né, o próprio Rossellini, né, e o Ladrões de Bicicleta, para quem não conhece, está disponível no Prime Video, né, Álvaro, se não me engano? É no Prime? Sim, Prime. Bom, está disponível no Prime Video e no YouTube também, para quem quiser, em boa qualidade. Ladrões de Bicicleta se passa ali no período do pós-guerra, com a Itália em ruínas após a Segunda Guerra Mundial, né? Acabada com desemprego, pessoas passando fome, né? A população numa situação de miséria mesmo. E aí as pessoas estão loucas por conseguir algum trabalho, algum emprego, né? E a gente acompanha um pai de família, né, onde ele consegue um trabalho como colador de cartazes de cinema, né, dos cinemas ali da cidade, de Roma. Só que para isso ele precisa ter uma bicicleta, para poder ir, né, nos cinemas colar os cartazes. E ele vende, junto com a esposa, ele pega todas as suas roupas, lençóis e tal, e ele penhora isso, né, para conseguir dinheiro para comprar uma bicicletinha básica para ali fazer o seu trabalho, conseguir o seu ganha-pão, né? Ele consegue, compra sua bicicleta e no primeiro dia de trabalho a bicicleta é roubada, né? E aí o filme é ele junto com seu filhinho pequeno, né, percorrendo as ruas de Roma atrás da sua bicicleta roubada, né? E assim, é uma verdadeira obra-prima cinematográfica, um filme impactante, emocionante, que é um soco no estômago da gente, né, mostrando como essa lógica desigual e opressora, né, do capitalismo, né, ali chegando no seu auge, né, com a questão do pós-guerra, né? Então, como essa lógica desigual da sociedade, como a pobreza, a miserabilidade, né, como tudo isso afeta de tal forma
o ser humano, né, a ponto de o Álvaro, na época, quando assistiu o filme, ele até me disse uma coisa interessante, que a pobreza, ela tira da gente a dignidade, né? Que é algo que o filme chega nesse momento, né? A gente vê acontecer com aquela pessoa, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa, né, trabalhadora, né? De boa índole, ele tem uma boa índole. Exato, né? Mas o quanto que a desigualdade social afeta a gente a ponto da gente fazer coisas que a gente jamais imaginou que podia fazer, né, para sobreviver, né? Para sobreviver. E, como eu falei, eu sou psicólogo, e na psicologia sociohistórica a gente tem um conceito interessante para essas questões, né? Esse sofrimento fruto da desigualdade social, das contradições sociais, né? Que é o chamado sofrimento ético-político, que é justamente esse sofrimento. A Bader Salvay, a autora, né, uma autora da psicologia sociohistórica, vai dizer esse sofrimento ético-político, que é esse sofrimento causado justamente pelas desigualdades e pelas opressões sociais. E Ladrões de Bicicleta, para mim, é um exemplar muito, muito pertinente disso. Super recomendo. Muito bom. Só fazer um adendo a Ladrão de Bicicletas que o Pablo trouxe. Ele é o cinema realista que fala, né? E ele me tocou e fica nítido o realismo, porque, vou dar um spoiler aqui, né? Mas é um filme clássico, é necessário trazer esse spoiler porque para entender a discussão. E não tem final feliz aquele encontro de fada. Não é feliz. Ao mesmo tempo também não é uma tragédia, que a vida já é uma tragédia humana, né? Mas o final é assim, tu olha, putz, porque ninguém, ali ele mostra que realmente existe meritocracia, né? Ele vai vencer, ele vai se esforçar, ele vai conseguir, diferente do Sete Vidas, aquele, né? Eu não gosto muito do Sete Vidas, aquele do Will Smith, que ali mostra que tem que, só para vencer na vida, tem que fazer tudo aquilo que ele faz, né? Que aquilo ali que é o correto. Eu acho que é o inverso, né, o que acontece. E não cai no julgamento, né, no julgamento moral, né? Porque o personagem comete uma atitude que normalmente seria questionável, mas diante de toda aquela situação que o filme traz, a gente não consegue nem julgar, né, moralmente aquilo. Quer trazer uma palavrinha, Felipe? Não, uma coisa que eu gosto nesse filme é o amadurecimento do filho, né? Porque acho que um dos momentos mais dramáticos de toda a história do cinema seria aquele olhar do filho para o pai no final do filme, né? E ali também é o momento aquele garoto, pela primeira vez, ele está lidando com a realidade. Não que antes ele não lidava, ele estava lidando com o pai, mas o pai e a mãe ainda tinham uma certa proteção, um certo calor ali. Ele vê que tem um momento do filme em que eles vão para um restaurante, né? Aí ele vai com o pai até fala o que você vai querer comer, né? O que você vai pedir. Então mostra que, mesmo no meio daquela dificuldade, os pais ainda estavam se esforçando para que o menino não crescesse com aquela miséria toda, né? Embora é inegável, porque ele vai ver, mas eles tentavam dar uma certa condição melhor para ele. Quando chega nesse final e o menino nota a realidade, o que levou o pai dele a fazer, né? O pai que é um herói, né? Eu continuo achando que é um herói, mas o menino ali, talvez ele deixou de ser um herói por alguns minutos ou alguns dias, né? Mas é muito tocante ver como é um olhar mais maduro, assim, ele encarando a vida pela primeira vez, vendo aquelas pessoas correndo atrás do pai dele, chamando de uma palavra qual o pai dele estava usando antes para falar de quem pegou sua bicicleta. Perfeito. Eu também eu concordo contigo. Pega o gancho, Felipe, traz um filme para nós. Cara, eu vou fazer igual o Pablo e trazer um clássico, porque é um dos meus filmes favoritos, o Pablo me conhece, Rio 40 Graus. Para mim é uma das obras-primas do nosso cinema, né? Até pouco tempo atrás até achava o melhor filme brasileiro de todos os tempos, e é um filme que me toca muito, né? Em saber que o Rio não mudou tanto, né? Talvez se tornou mais violento. Mas a questão do preconceito racial, a separação entre morro e cidade, tudo isso se mantém. O filme se mantém muito, muito forte por isso, né?
Nelson Pereira dos Santos, que fazia parte do Partido Comunista na época, o PTB, ele faz, ele mesmo já falou, né, que o cinema chegou na vida dele depois do PCB. Ele pega essa crítica marxista e faz uma obra-prima, uma leitura perfeita sobre o Rio de Janeiro, do seu tempo, né? E é incrível, porque o Nelson Pereira era paulista, né? E o Nelson Pereira foi o que melhor soube traduzir, e a importância do filme é tão grande que antes dele não existia nenhum filme, diversos filmes. O Rio de Janeiro foi o polo de cinema no Brasil naquela época, e não existia nenhum filme que mostrasse a realidade. Não é à toa que uma das censuras que tentaram colocar para o filme é que o filme tinha muita gíria. Você vê que ele era um linguajar normal, diário daquelas comunidades, né? Vou falar um pouco sobre o que fala o filme. São 4 garotos que moram na favela e querem comprar uma nova bola e descem o morro num domingo de manhã para vender amendoim, para conseguir comprar, né, essa bola. A ideia é vender amendoim. Então eles vão para pontos diferentes da cidade. Com isso, o Nelson Pereira ele antecipa Robert Altman e faz um painel sobre a cidade, porque através daqueles garotos eles vão atravessando a vida de outros personagens, né? Aí já seriam os personagens mais classe média, ou até mesmo alguns personagens ricos mesmo, tem um político lá, e vai mostrando o olhar desses personagens para esses garotos, e ao mesmo tempo mostrando também alguns defeitos de caráter que existem nessa própria classe média, né? Existe um casamento que vai acontecer que não é por amor, é simplesmente porque o rapaz engravidou a mulher e vai ter que tomar essa decisão. Existe um pai que quer casar sua filha com um político para conseguir sua ascensão social, né? E vamos atravessando esse ambiente do Rio de Janeiro, né? Tem lá um time de futebol que é quase se fosse o Flamengo da sua época, que tem um jogador que está num certo conflito, porque ele tem que ganhar porque apostaram, entendeu? Ele ali não está jogando só pelo prazer do esporte, né? Ele tem que ganhar porque fizeram uma aposta muito alta e eles precisam ganhar. Então vai atravessando essas situações que ainda existem, né? O Nelson Pereira faz isso brilhantemente, novamente, assim como o Nelson Pereira era apaixonado pelo neorrealismo, né? Então ele mostra esses problemas, mas ele não usa a câmera como se fosse um pêndulo moral para julgar esses personagens, né? Ele apenas está retratando a realidade. E, para mim, ele faz isso brilhantemente. E onde a gente vê o Rio Está disponível no YouTube e no Globoplay. Infelizmente, nunca foi restaurado, então a qualidade que temos é péssima, mas não perde nada o brilhantismo do filme. Talvez um dia saia em boa qualidade. Quer comentar algo em cima, Pablo? Não, só para a gente seguir, só reforçar que é com certeza um dos melhores filmes brasileiros já feitos. Né? Felipe reforça tudo que ele falou, né? Muita gente acha que Cidade de Deus foi quem primeiro trouxe, né, toda a realidade das comunidades do Rio de Janeiro, e não, né? Lá o Nelson Pereira dos Santos, lá na década de 50, já estava trazendo tudo isso, né? Todos esses elementos, como o Felipe falou, e, né, muita coisa ainda permanece muito atual. Filme obrigatório. Então eu vou fazer um gancho então aqui com vocês, galera. O gancho na verdade é o seguinte: vamos da Itália para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. O que eu quero trazer para vocês é um subtema da desigualdade social, que é o direito à cidade, né? Que eu acho que a cidade, ela é o retrato. A cidade é algo novo, né? O desenvolvimento de uma cidade é muito interessante para analisar a desigualdade social. E eu vou trazer para vocês o documentário Onde Eu Moro. É um documentário que está disponível no Netflix, ele é de 2021. Ele era candidato ao Oscar, agora não me recordo se ele ganhou, ele chegou a ganhar. Ele foi um dos candidatos, né? E por que não ganhou, né? Mas ele estava entre os selecionados. Uhum. Mas eu trago ele porque ele traz 2 temáticas muito interessantes, tá? 2 pontos que eu quero debater com vocês aqui e vocês se manifestem para acrescentar alguma informação. O documentário retrata
o avanço, o crescimento dos moradores de rua nos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, que é o país hegemônico hoje, né? Claro, o momento histórico atual está mostrando uma quebra de paradigma nesse sentido, com o mundo multipolar, com a ascensão da China, né, e a ascensão da Rússia, outros blocos econômicos, mas ainda assim os Estados Unidos como uma potência mundial, né, que apresenta desigualdades dentro do seu país. E, mais do que isso, os Estados Unidos geograficamente está empobrecendo, né, porque empresas estão saindo dos Estados Unidos, né, suas multinacionais para atrás de mão de obra mais barata, e empobrecendo os grandes centros urbanos e aumentando a quantidade de moradores de ruas. E aí esse documentário vai entrevistar a realidade desse pessoal, muitos vulneráveis a drogas, prostituição, enfim, todas aquelas questões que estão vinculadas à pobreza e à miséria, né? Incluindo o que a gente debateu aqui, que é a falta de dignidade. E por que eu trago isso para vocês? Porque o capitalismo, o modo de produção capitalista, que é o acúmulo de riqueza, onde poucos têm muito e muitos têm pouco, ele se agrava num sentido que, assim, que o Thomas Piketty traz. 1% do Brasil, por exemplo, ele tem metade do PIB, tá? São bilionários. Essa porcentagem é parecida nos Estados Unidos também, né? Ó, falando ali as multinacionais se tornando transnacionais. Só que aí eu trago um ponto muito interessante. Os Estados Unidos, no fundo, o documentário diz que os Estados Unidos não está preocupado com esse crescente de moradores de rua. Por quê? Querem afastar, querem empurrar para as periferias. Por quê? Porque mesmo 1% de bilionários, nos Estados Unidos, por exemplo, representa quase 1 milhão de pessoas. Então, 1 milhão de pessoas, agora pega 10%, que 10% dos Estados Unidos que tem um ganho de vida muito alto. O que é 10% de 400 milhões de habitantes que é os Estados Unidos? São 40 milhões. É quase uma França. São 40 milhões de pessoas de poder aquisitivo altíssimo que faz o capitalismo se retroalimentar. Não havendo uma necessidade de tu fazer uma política pública para esse pessoal. Basta tu fazer muros, né, cercar mansões, com tudo, porque eles vão continuar 40 milhões de pessoas consumindo, tu gira a máquina. Né? Tu gira a máquina. Só que aí, o que tu faz com aquele excedente? Vai ter uma hora, que é o neocapitalismo, né, que a gente fala, que é o anexado, tem como neoliberalismo como uma ferramenta, que tu não precisa nem mais de ter pobre. Tem que eliminar. E aí entra a necropolítica. E o que é a necropolítica? É uma forma de extermínio desses povos. Primeiro, deixa eles sem casas, depois afasta para eles e manda a polícia matar. Eu achei muito interessante esse raciocínio, né, eu não tinha parado para pensar, poucos têm muito, mas se for ver, nós estamos chegando num momento que esses poucos é um número que se autossustenta, entendeu? Como o próprio Estados Unidos ele foi da onde começou a nova crise, né, desde 2008, e é onde não conseguiu ainda controlar, ela ainda está em crescimento e desenvolvimento, né? E, claro, em outros países também estão sentindo esse efeito, o Brasil é um deles, mas os Estados Unidos está, por seu próprio meio político, né, que é um liberalismo, quer dizer, um ultraliberalismo que montou a história política social dos Estados Unidos, faz com que eles acabem tendo uma visão diferente de como lidar com esses problemas, né? E é engraçado você trazer esse filme, porque eu reassisti, eu achei que eu não tinha visto, eu fui ver o filme como você indicou, eu lembrei que eu cheguei a ver na maratona do Oscar, e reassistindo esse filme, tive a mesma impressão quando eu vi pela primeira vez. Eu falei, nossa, como o Paul Verhoeven foi certeiro em Robocop. Porque o Paul Verhoeven, o Robocop é um filme de 85, né? E o 85 ainda 87. existia todo... 87.
87? Ah, sim, ótimo. É 87, né? Então existe ainda toda uma propaganda deixada pelo ideal neoliberal, pela gestão do Ronald Reagan. Existia toda essa propaganda, né? Por mais que o povo já sentia na pele, né? Aí você pode ver aquele documentário também do Roger Moore, o Roger e Eu, que mostra o deslocamento das grandes fábricas para cidades, para países como o México, né, em busca de força de trabalho mais barata, né, e ao mesmo tempo o empobrecimento interno, já que as fábricas estão saindo, as pessoas estão ficando desempregadas em seu país. E você vai vendo, pega a crítica, o apontamento de crítico que o Poverhoff já fazia, vê Roger e Eu, e chega agora nesse filme, né, onde eu moro, você percebe a falência do neoliberalismo dentro do país que criou a ideologia neoliberal, né? E, ao mesmo tempo, você percebe que, por ser uma sociedade, né, onde essas ideias são quase enraizadas, vamos dizer assim, né, porque os Estados Unidos se formou através de ideias liberais, né, a sua independência, a independência dos Estados Unidos foi quase como o mesmo podemos chamar de uma revolução liberal, ao contrário dos países liberais que tiveram as suas revoluções derrubando o rei, os Estados Unidos teve sua revolução tirando a Inglaterra do seu território, né? Então, a própria essência do liberalismo nos Estados Unidos nega descaradamente esses acontecimentos que você acabou de trazer, a forma como os Estados Unidos vai lidar não é tentando fazer algum reparo histórico com a população mais pobres. Não existe isso, né? Somos liberais. Eles são pobres porque mereceram ser pobres, não correram atrás. Então que morram. Eu só queria fazer um apontamento sobre isso que o Álvaro trouxe. Eu acho muito pertinente todo esse debate, né, sobre a necropolítica. A gente está vendo isso na prática, inclusive vimos isso no nosso país nesses últimos 4 anos, né, de governo Bolsonaro, né, uma necropolítica, né, que promoveu um verdadeiro genocídio, né, com a população, né, mas eu discordo no sentido quando a gente fala sobre a gente ter um neocapitalismo, né, ou seja, um novo capitalismo, né? Eu acho que a gente não tem um novo capitalismo. Eu acho que o capitalismo, a sua essência, a sua estrutura, né, a sua base, ela ainda é a mesma, né? Então a gente não tem um novo modelo. A gente tem um capitalismo, porque o capitalismo ele tem uma característica que ele é, como é que se diz? Ele se adapta, né, aos contextos históricos, né? Tanto é que a gente tem as crises cíclicas do capital, né? A cada momento que o capital entra em crise, ele se renova, né? Ele consegue se adaptar, né, aos contextos, né? Tanto é que o neoliberalismo é isso, né? É essa nova configuração, né, que surgiu lá nos anos 70, né, do capitalismo. Mas a sua base ainda é a mesma, né? A lógica da mais-valia, do acúmulo de riqueza, enfim. A propriedade privada. Então, eu não acho que a gente tem um novo capitalismo. Eu acho que a gente tem um capitalismo, né, atualizado, né, adaptado, né, e também eu não acho que a gente vá ter essa pouca porcentagem de pessoas, né, ricas, detentoras de riqueza, que vão ser sustentáveis, né? Eu acho que a mão de obra da classe trabalhadora, ela sempre vai ser indispensável. Pode até ser que se elimine o excedente, né? Mas sempre vai se precisar ter essa mão de obra da classe trabalhadora, porque jamais a burguesia vai ser mão de obra, né? Jamais eles vão botar a mão na massa, né? Eles vão explorar a mão de obra, né, da classe trabalhadora, né? Então, ser sustentável nesse sentido, eu acho complicado. Eu acho que essa necropolítica ela pode até eliminar o excedente, mas não de fazer com que essa classe seja autossustentável. Não, mas foi nesse sentido que eu quis me expressar. É o excedente, entendeu? Não, claro, e tu tens razão também. Não é neocapitalismo. O capitalismo é o modo de produção. São as configurações novas dela.
Mas quando eu falo do eliminar, não é eliminar a classe trabalhadora, é eliminar o excedente. E isso Não, nem é uma coisa, é um fato, se tu for ver, né, a quantidade de negros mortos diariamente, né, se tu for ver a quantidade de mulheres mortas, se tu for ver como é que está funcionando palestinos e israelenses, né, é uma mortandade diária, né, isso aí é uma eliminação, é uma eliminação de pessoas. Mais uma vez, os dados mostraram no ano passado que 75% das mortes violentas no nosso país foram de pessoas pretas nas periferias, né? Então, o genocídio negro é constante e isso não é algo ao acaso, isso é política de Estado, né? Isso é planejamento de Estado, né? É uma política genocida, né? Planejada, né? Então, é uma necropolítica, né? o que acontece, vou pegar o contexto de novo, os Estados Unidos, é que o ultraliberalismo ele traz de volta, né, uma questão que o liberalismo clássico, né, tratava quase como os principais autores do liberalismo clássico tratavam até como esse cara aí é um pouco mais delirante dentro da ideologia liberal econômica, que é o Thomas Malthus, né? Que é o Malthus que via que uma grande população tem que eliminar uma parte. O ultraliberalismo ele traz de novo para a discussão econômica esse tipo de teoria, né? Não é à toa que você vai pegar esses pensadores como Hayek ou Milton Friedman, quando você começa a ler a forma que eles tratam, não o proletariado para eles são miseráveis, mas a forma que eles tratam o lucro e o proletariado é uma forma é uma política genocida que eles propõem, praticamente não, né? Na prática é isso, é uma política genocida. E quando a gente vai ver onde eu moro, o principal grupo ali não é o exército industrial de reserva, né? Que é os trabalhadores desempregados que tem uma função muito importante dentro do capitalismo. Não, aquele dali é o povo ao qual o capitalismo ignora por completo. Não vai dar condições de trabalho, porque não são só moradores de rua. Você percebe que são pessoas que têm doenças mentais sérias, né? Problemas com álcool sérios, problemas esses que o Estado não quer lidar, né? Então essas pessoas não vão ser inseridas em mercado de trabalho em outras configurações políticas, né? Igual, querendo ou não, né, no capitalismo, quando uma pessoa fica desempregada, eles abaixam ainda muito mais o preço da força de trabalho para que mais pessoas venham buscar trabalho, mas eles paguem o mínimo, né? Mas não essas pessoas. O lucro proletariado ele é excluído mesmo. Tipo, a lógica capitalista nem serve para eles. Eles são o que o capitalismo ignora, finge que nem existe. E, infelizmente, algumas camadas, até de pensadores mais progressistas, também ignoram esse público, né? Então, só serve para o Pasolini. Né? Eu falo isso sendo marxista e percebo que até em Marx, o próprio Marx, não Engels, mas o próprio Marx, ele tem uma visão negativa, que ele acha que o lucro proletariado é reacionário e não tem como mudar, né? Porque eles nem se organizam. Excelentes colocações. Eu vou propor assim, vamos fazer mais uma rodada para nós fechar. Vamos mais uma. Eu tinha selecionado, eu sei que você selecionou vários filmes, mas o debate é tão bom quanto o meu tempo já passou, né? Mas também a gente atrasou um pouco por conta das questões técnicas, né? Aí a gente dá um descontinho, aí a galera entende aí, né? Os outros filmes a gente faz uma menção honrosa no final. Aí. Mas tranquilo. Mais uma rodadinha então. Pablo, vai. Bom, vamos lá. Vou aproveitar, já que a gente não vai conseguir falar de todos, então eu vou falar sobre mais um filme brasileiro, né? Vamos falar aí de O Som ao Redor, longa do nosso querido cineasta Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano, né? Um dos meus preferidos da atualidade. E O Som ao Redor é um dos melhores filmes brasileiros do último século, assim, né? Um filmaço, né? E uma radiografia, né, muito coerente do nosso Brasil atual, né? Porque é um filme que, 10 anos depois de seu lançamento,
ainda continua se mostrando mais atual do que nunca, né? Principalmente dentro do momento que a gente está vivendo, né? Com essa ascensão, né? Essa nova ascensão do ultraconservadorismo que a gente viu aí no governo Bolsonaro, né? Porque o Som ao Redor conta a história ali de uma rua, uma quadra aqui do Recife, próxima aqui de onde eu moro, inclusive, e a gente acompanha o cotidiano dos moradores dessa rua, né? Que vivem ali nos condomínios, né, dali dessa rua, e nesse cotidiano, né, nesses condomínios, nessas casas, dessa rua, acaba que o filme faz usa esse microcosmo para fazer uma alegoria, né, da sociedade brasileira, né, mostrando toda a lógica feudalista, coronelista, né, que a gente ainda tem, escravista, que a gente ainda tem, né, enraizada na nossa sociedade brasileira. O conservadorismo da classe média brasileira, que foi um dos grandes responsáveis pela ascensão do atual governo, né, desse governo ultrafascista que a gente teve, né, então se aproveitou, né, desse conservadorismo, né, que é muito presente dentro da classe média brasileira, né. O Bolsonaro, ele representou esse conservadorismo que já existe na nossa sociedade, mas estava ali um pouco adormecido, né? E é um conservadorismo, são ideias preconceituosas, racistas, né? É toda uma lógica conservadora que vem de séculos atrás, né? E toda a nossa história, nós temos uma história conservadora, nós temos uma história escravista, nós temos uma história genocida, né? E essa lógica, né, que veio lá da lógica imperialista, da lógica feudalista, né, perpassa as vidas daqueles personagens ali em O Som ao Redor, né? Tanto que o filme inicia mostrando imagens dos engenhos, né? E dos escravos lá nos engenhos aqui de Pernambuco, e corta para as empregadas domésticas dentro dos condomínios, cuidando dos filhos dos patrões, né? Para a gente ver como a lógica permanece, só que num contexto moderno, né? Então eu acho um filme importantíssimo, um filme que fala muito sobre essa sombra, né, desse conservadorismo tão enraizado na nossa sociedade e que promove todas essas desigualdades, né, que reforça, acentua essas desigualdades raciais, essas desigualdades de classe, de gênero, né, e que se a gente não tomar cuidado daqui para frente, né, esse conservadorismo vai novamente ganhar força, né, até porque a gente teve aí no resultado das eleições, né, boa parte dos candidatos eleitos são candidatos ultraconservadores, né, que estiveram apoiando o atual governo, né, então esse conservadorismo ainda tá presente e a gente precisa estar sempre atento para que isso novamente não nos traga um contexto como esse. E O Som ao Redor é um alerta para isso. Isso é muito bom trazer essa vertente também do conservadorismo brasileiro e mundial, né? Muito bom. Felipe, tem alguma questão para colocar? O Som ao Redor, né? Ele faz parte ali de uma tríade, vou colocar assim, que é O Som ao Redor, Que Horas Ela Volta e O Casagrande, que é até um filme que eu iria comentar, mas estamos sem muito tempo, então vou logo colocar aqui, que é a leitura do Brasil após os anos, os momentos progressistas do governo Lula e o início do governo Dilma, né? Porque é nesse exato momento da história em que a classe trabalhadora começa a conseguir colocar seus filhos em universidades, pagar escolas com uma certa qualidade para que seus filhos também possam ter um bom acesso ao estudo. O Estado estava se preocupando mais com educação, saúde e alimentação. É o momento em que enfurece a burguesia e, principalmente aqui no Brasil, a classe média, né? Porque a classe média, ela não é burguesa. A classe média não é burguês, né? Não é. Eles têm uma boa condição, mas não são burgueses. Não tem meios de produção, não tem grandes empresas, não tem nada, né? Mas eles almejam, eles pensam, vou chegar lá, né? Quero ser, né? E quando eles percebem a meritocracia. Exato. Quando eles percebem que o seu
seu restaurante privilegiado estava agora também recebendo, né, para almoçar no domingo à tarde o filho da empregada, nossa, eles ficam furiosos, né? Que é a questão que entra no Casagrande ali, a questão da cotas raciais, né? No Que Horas Ela Volta, que é a questão do direito da empregada doméstica, né? Então, eu acho que esses 3 filmes, cara, é o retrato perfeito do que motivou aquela multidão pedir o golpe da Dilma. E o que motiva a multidão de patriotários que estão nas ruas atualmente. Perfeito. Paulo, nessa hora eles estão pedindo a recontagem dos gols da Croácia, porque eles não acreditam. Só rapidinho. E eu gosto no Som ao Redor de como a gente percebe a classe trabalhadora subvertendo a dinâmica, né? Sendo ali transgressora, né? Ali é a empregada do dono dos condomínios, do coronel, digamos assim, né? É a empregada se encontrando com segurança da rua, enquanto a patroa vai viajar, ela pega a chave da casa e vai transar com vigilante da rua dentro da cama da patroa, né? Então essas subversões da classe trabalhadora em meio àquela lógica ali, eu acho sensacional. A Stephanie dizendo aqui, esperem mais 72 horas, galera. Eu acho que assim, eu ia comentar. Não, e sabe, fazer só um parêntese também, para registrar conceitualmente algo que eu acho interessante, que eu trago agora me fugiu o nome é um educador, Michael Apple, tá? Michael Apple vai trazer isso aí. E ele diz assim, ó, que a classe média, ela também, a gente não pode também, ela é uma vilã, entre aspas, né, de uma forma geral. Mas ela também é trabalhadora, porque a gente hoje a gente tem uma ideia de que o trabalhador é aquele operário que está batendo, não. O trabalhador é aquele que não só faz o trabalho manual, faz um trabalho intelectual. Um professor, tu entendeu? Um funcionário público, né? São trabalhadores. Mas, às vezes, trabalhadores que ganham bem. Ganham bem perante um grande contingente que ganha muito mal. Né? Um professor universitário, né, que ganha seus 10 mil, por exemplo, 12 mil, ele é um trabalhador. Ele é um trabalhador. Vendeu sua força de trabalho, é trabalhador, não importa quanto ganha. Não importa quanto ganha. Esse é o ponto, né? O Casagrande é quem não trabalha. Burguês é quem não trabalha. É isso, é quem vive do trabalho dos outros. É isso. O próprio Casagrande é isso, né? É uma família de boa situação, uma boa casa, tem 3 empregados, mas aí, a partir do momento que o cara está sem emprego, a falência entra. É bem mais devagar. E no outro dia eu já vou sentir. Mas ele demorou a sentir, mas sentiu. Ele não vive de rendimentos. Ele não é um capitalista rentista. Ele tem salário. Né? É isso que o pessoal confunde muito. Tem que deixar claro, sempre quando eu vou falar, por exemplo, com meus alunos, né? Porque o pessoal fica aquele ranço de classe trabalhadora daquela discussão do século XIX. Não! Né? Eu trago esse debate para hoje. O prof aqui que está dando aula para vocês sobre física quântica e espaço, trabalhador. Né? A gente precisa unir a classe trabalhadora e não dividir. Né? Isso. Quem quer dividir a classe trabalhadora é a direita, é eles lá. E assim, ó, Pablito e Felipe, eu acho que o Felipe ele ficou um pouquinho sem sinal. Mas eu vou... Daqui a pouco ele vai... Não, o que eu vou fazer? Como nós estamos um pouquinho já estourado no tempo, eu vou... o Felipe saiu no final, aos 45 minutos do segundo tempo. Manda de novo aí, manda de novo. Eu vou fazer um convite para pegar para nós fazer o desfecho aqui. Porque sabe, Pablo, o que eu pensei? Eu vou finalizar só com as indicações que eu tenho restantes. Hein? Só um pouquinho, deixa eu ver aqui, eu vou pegar aqui. Convidar o Felipe. Foi. Felipe, aos 45 do segundo tempo, ficou... Aí, voltou. Assim, gente, é assim mesmo. Ao vivo é assim, é mais gostoso.
Vamos ver se o Felipe vai ficar. Felipe, voltou! Eu tava brincando de que aos 45 do segundo tempo o Felipe caiu. Pareceu o gol da Croácia. Foi eu que caí ou todo mundo? Gurizada, seguinte, como o nosso tempo está estourado, já vou chamar as considerações finais nossas, tá? Tipo, um papo é gostoso, né? A gente vai vir no barco do óleo já. Mas a proposta é ser um bate-papo reto, assim, né? O que eu penso? Vamos fazer nossas considerações finais, porém, com o restante das nossas indicações. Eu começo só dizendo assim, ó, que eu adorei esse papo, eu acho que cinema e política é um tema, eu acho que nós vamos nos encontrar mais vezes, em outras plataformas também, né? Já estou aqui dando spoiler, tá? O ano que vem promete. E aí, assim, ó, terminem dizendo assim, ó, que eu acho que foi muito legal, porque dentro dessa desigualdade nós trouxemos conservadorismo, nós trouxemos direito à cidade, nós trouxemos necropolítica, né? Trouxemos filmes de diversos países. Então, assim, ó, eu achei maravilhoso esse bate-papo. É o segundo, né, que nós já estamos fazendo, e vai ter muitos, já adianto aí para a galera, tá? Termina indicando, que eu já tinha comentado com os guris, que eu acho que é muito legal ver o Quem Quer Ser um Milionário. Eu acho muito um filme que retrata muito desigualdade social, lá da Índia, né, que ganhou o Oscar, inclusive. E também eu ia trazer o Carandiru, tá? Que é a realidade prisional, né, o massacre de Carandiru, que mostra os pobres entre aspas, dentro da cadeia, né? Então, segue minhas duas indicações. Eu agradeço demais. Quero que vocês façam as considerações finais de vocês. Felipão. Tá, teve um filme que eu acabei não trazendo, então vou usar ele com minhas considerações finais, que é o Menino 23. Estão me ouvindo? Pronto. Agora sim, agora ficou bom, agora estou te ouvindo. Então, o Menino 23 é um documentário com uma abordagem histórica muito precisa, um trabalho muito importante, né? O trabalho do historiador Sidney Queiroz, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui. Não, é Sidney Aguilar, né? Que é o trabalho dele de mestrado, e ele faz uma descoberta casual, né, sobre uma aula sobre nazismo. Ele coloca a suástica no quadro e a garota fala: lá perto da minha casa bem tem esse símbolo numa parede de tijolos. E ele vai atrás para descobrir, e lá ele encontra uma história incrível, surreal, assim. A gente sabe que no Brasil tem um movimento de extrema-direita muito forte, tivemos o integralismo, mas é uma história impactante sobre eugenia, escravidão moderna. É um filme super necessário, que denuncia também o papel de uma família muito importante da burguesia brasileira, que é a família Rocha Miranda, né, que escravizou 50 crianças negras, fingindo que levá-las para ter uma vida melhor. Na verdade, levaram para viver como escravos, e nem nome tinham. Eles eram chamados por números de 1 a 50, né? E o 23, que é o protagonista desse documentário importantíssimo. E como aqui no Brasil não tem como falar de desigualdade sem um corte racial, então é bom ver o quanto essa história é longa. Muito bem lembrado, Felipe. Muito bom. Disponível aonde? Disponível aonde? Bom. Tá cortando aqui. Tá cortando o Felipe. Aqui cortou. Bom, deu para pegar o menino 23, né? Deu para pegar o menino 23. Sim, só uma consideração que cortou.
Pablo, tuas considerações finais. Então, vou pegar o gancho do Felipe, que falou sobre a questão racial, e vou indicar um documentário recente da Netflix, que é o documentário Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, sobre o maior grupo de rap do Brasil, que é os Racionais MCs. O documentário conta a história desse grupo de rap, né, que revolucionou a música brasileira e o rap nacional, se tornou não apenas uma das maiores, a maior banda de rap, o maior grupo de rap do Brasil, e também um dos maiores do mundo, né? E a história desses caras é uma história de luta, de resistência, né, contra o racismo, né, e as desigualdades sociais, né, contra a violência, né? É uma história de muita resistência. Os caras só estão vivos hoje porque foram muito resistentes a todos esses desafios que são colocados para as pessoas pretas da periferia, né? Os caras viveram vendo a violência de perto, né? Vieram da favela, né? E conseguiram, né, com toda a sua resistência, com toda a sua garra, né, fazerem da arte um instrumento de protesto, um instrumento de denúncia, né, e impactar vidas e se tornar, né, um grupo de artistas dos mais importantes da música brasileira. Então, Racionais, da Netflix, é um documentário obrigatório, né? E aí atual aí está disponível na Netflix para quem quiser. E também, né, deixar aqui também o nosso querido Parasita, né, vencedor do Oscar de 2019, que ali é explícito o debate sobre desigualdade social, né? Parasita não tem muito o que falar, né? É óbvio ali todas as alegorias que ele faz, né? Sensacional, né? E só para tocar na questão de gênero, né? Da questão das mulheres e tal, da desigualdade de gênero, né? Eu queria deixar também indicação da animação Persepolis, a animação de 2007, né, baseado no quadrinho da Marjane Satrapi, que conta a história real da autora, né, que se passa ali no Irã, e toda a luta dela contra o machismo e o patriarcado daquela sociedade, né, repressora com relação às mulheres, né, para discutir essa questão da desigualdade de gênero. E agradecer mais uma vez nosso querido Álvaro por essa oportunidade, né? É sempre bom estar debatendo cinema e política, e aqui não Tem Que Ver, né, que tem essa proposta maravilhosa que entra em sintonia tão grande aí com o Cinema em Movimento, né? E como você já deu spoiler aí, ano que vem temos mais surpresas aí pra galera, também o Cinema em Movimento, né? Escutem nosso podcast sobre cinema e política, tá? Nosso episódio número 34, nas principais plataformas de áudio, que o nosso Álvaro participou aí. E brigadão, Álvaro, valeu aí mais uma vez por essa oportunidade. Eu que agradeço. Estou tentando, o Felipe tentou entrar aqui, eu estava tentando chamar o Felipe para nós fazer a despedida, só que eu acho que ele teve problema com a internet, né? Bom, mas acho que a gente conseguiu fazer o nosso bate-papo. Eu que agradeço, o Felipe. Conseguiu, ó. Para fazer o nosso desfecho. Felipe, conseguiu entrar no final? O Rabino voltou para nos dar a bênção final. Pessoal, então eu estou fazendo. Que bom que o Felipe entrou, que eu quero fazer o fechamento aqui. Eu queria agradecer a vocês, o Pablo, direto do Recife, Pernambuco, pelo Cinema em Movimento, o Felipe de Souza, do Cinema Parte. Qual cidade do Rio de Janeiro, Felipe? Itaguaí. Itaguaí, Rio de Janeiro. E eu, Álvaro, aqui de Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul, para debater desigualdade social, cinema e política. A live vai estar gravada na página aqui do Tem Que Ver, tá? Eu vou marcar também as páginas também do Cinema em Movimento, Cinema Parte. Essa live faz parte de uma sequência de final de ano que nós estamos fazendo aqui no Tem Que Ver. Semana passada eu bati um papo com a Stephanie Henriques, né, e o Cinema Levou, falando sobre interlúdio. E semana que vem, às 8h30 aqui da noite, nós temos um bate-papo sobre a mulher rei, né, com a professora e historiadora Ana Carolina Costa e a advogada feminista Gabriela. Tá? Uma boa noite. Um abraço a todos e todas. Pablo e Felipe, um beijo no coração. Tamo junto. Até mais.